Good morning. Good morning, everyone. I am pleased to welcome you to this plenary session B of the 5th Rio de Janeiro International Tax Congress. We will be talking today with a number of distinguished panelists on a topic which is a very actually trending topic, is one of the hottest topics in international tax law today. We will be talking about digital taxation with an emphasis on pillars 1 and 2. I am really honored to have been asked to chair this panel for a number of reasons. Reason number one is obviously a long-standing relation with ABDF. Reason number two is the topic itself. It's a trending topic. It is actually maybe the beginning of a transformational change in international taxation. It is a topic that combines very, very interesting issues ranging from very complex tax technical issues to tax policy, political economy, and even geostrategy. And the third reason is the panelists I'm sharing this panel with. I am pleased to introduce them in the order that they will be talking to you. I start with Grace Perez Navarro, and thank you for joining us, Grace. Grace is the Deputy Director of the Center for Tax Policy and Administration at the OECD, and has been basically in the driver's seat for this project. So thank you for taking the time to share with us your experience in this. I'm also happy to welcome Claudia Pimentel. Claudia is the Coordinator of International Tax Policy at the Receita Federal do Brasil, and has also been involved deeply and intimately with this project. I'm happy to welcome as well the honorable judge and a very good personal friend, Marcos Livio. Marcos' participation is not certain at this moment due to some technical glitches, but I hope that you will be able to join us. Last but not least, I'd love to welcome Professor Dr. Luis Chueri, who you all know and does not need any introduction from my part, and also Sergio Andre Rocha. So with this, we would like to start before starting the panel, I would like to mention at the request of the organization, as you all know, this Congress is dedicated to the memory of Gilberto de Ulloa Canto, whom you all know. And in order to thank you for your participation, there will be a draw for a book. ABDF, under the direction of Gustavo Brigagao, has prepared a very nice book consisting of 2 volumes from various international tax experts. I was honored to have been asked to contribute an article in that book myself. And we will draw a prize, and the winner at the end of, will be announced at the end of this session. The winner would receive the 2 volumes of the book in memory and in honor of Professor Gilberto de Ulloa Canto. So with this, just one remark, we will be talking here only about pillars 1 and 2. I guess all of you are familiar with the pillars, and I will not describe them in any detail. There are, of course, various other aspects dealing with digital taxation, and some of these we will not cover them, including, for example, the unilateral measures taken by some countries and matters such as other approaches besides the unified approach. Some of these will be addressed in another seminar. I believe it's seminar 9, which will be, I believe, will take place tomorrow. So with this, I would like to start the session by asking Grace to actually tell us what's it all about. What are pillars 1 and 2? What are we dealing with?
what is their expected economic impact, and what will they change in the current international tax architecture. So the word is for you, Grace. Well, thank you very much for that introduction, Dali, and I'm very pleased to be here with everyone. In order to start, I think it would be useful to really do a little bit of a historical description of where this project started. And if we can move to the next slide, we can see what the history of this project has been. And it does go back to 2013 when we first started talking about BEPS, the Base Erosion and Profit Shifting Project. Action 1, as you may remember, was the, sorry, are you having trouble? Because I'm getting an echo. Anyway, it started in 2013 with the BEPS project. Action 1 was dedicated to base erosion and profit shifting. And it was one of the 15 measures. We did a lot of great work on the whole issue of BEPS, but I think in the area of digital taxation, we fell a bit short. Now, we did, one, establish rules on the VAT treatment of digital services, and I think we made some great progress in that area, and countries are having tremendous results with the implementation of our VAT guidelines. We also, in that Action 1 report, agreed that it would be difficult, if not impossible, to ring fence a portion of the economy and call it the digital economy, because the whole economy has been digitalizing. And we have seen that in full swing during this pandemic, where more and more businesses are going digital as a result of necessity caused by the pandemic. The other thing that the report in 2015 did was to recognize that the other BEPS measures that were designed to tackle things like transfer pricing, abuse of tax treaties, et cetera, could go a long way towards addressing the issues that countries were facing in the context of digital taxation. But the report also recognized that there was a more fundamental issue here about the allocation of taxing rights and the fact that businesses could now, as a result of digitalization, engage very significantly in the economy of another country, but without having a tax obligation in that country because of the way the rules currently apply and the fact that they are based on a physical presence. And so while this issue was recognized, it was agreed in 2015 to postpone the resolution of this issue and return to it in 2020. And so now here we are in 2020, and following the decision back in 2015, while the technical experts had decided to postpone it to 2020, the political masters weren't ready to postpone it because this issue was becoming more and more important at the general public level, where people were saying it was not fair that digital companies could escape taxation legally while others had to continue paying their fair share. And so the G20 asked us in 2017 to produce a report, an interim report, which we produced in 2018. And that was really the relaunch of the work in this area. And so with that interim report, we started working through the inclusive framework on BEPS, which includes 137 countries and jurisdictions. And we came to an agreement that we should pursue this work on a two-pillar approach. And the first one being focused on nexus and profit allocation issues. The second one being focused on establishing a minimum tax so as to ensure that large multinationals pay at least some minimum level of tax. And that really is the basis
for the two blueprints that we published in October. Now, have we reached a consensus on these issues? No, not yet, for political reasons and also because of delays and difficulties resulting from the pandemic, which did not allow us to meet in person and try to resolve some of the issues. But what is important is that the inclusive framework did agree last month that these blueprints do form a solid basis for reaching a global consensus-based solution in the middle of 2021. So we've postponed the decision until then. And obviously, you know, a key player in all of this is the United States. The United States has just had elections. And so we will have a new team to negotiate with. And we are convinced that we should be able to reach agreement in the coming months. This is incredibly important because without a global solution, we will continue to have more and more unilateral measures, which will result in sanctions, which will harm global commerce at a time when global commerce is suffering greatly as a result of the pandemic. So if we can go now to the next slide, you'll see here, this really is essentially the blueprint in a nutshell. This blueprint brings together three previously competing proposals. We had the user participation proposal from the UK, we had the marketing intangibles proposal from the United States, and a significant economic presence proposal that was put forward by the G24. What we tried to do in Pillar 1 was to build on the commonalities of those proposals with the aim of delivering a consensus-based, sustainable international tax framework reflective of the new digitalizing economy, but in a way that achieves a fairer and more efficient allocation of taxing rights. It does create a new taxing right for market user jurisdictions that is not constrained by physical presence and is based on the concept of net taxation. It tries to avoid a double taxation and to be as simple and administrable as possible. When the nexus is established under this new taxing right, a portion of residual profit of in-scope businesses would be allocated to the market user jurisdiction using a formulaic approach. So a deviation from the traditional PE transfer pricing approaches. It also features improved tax certainty processes, in particular, given that the solution involves an allocation of an M&E group's overall profit across multiple jurisdictions. And importantly, it does require, as part of the overall agreement, that unilateral measures would have to be removed. The technical work, as you can see from the blueprints, is very well advanced, though technical issues remain. And as I said before, some key political decisions remain. One of the most important is the issue of the scope, which companies will be included in this new taxing right. And so if we move to the next slide, you can see the overall architecture of the Pillar 1. And there are three fundamental components: Amount A, Amount B, and then tax certainty. These, and underpinning all of that, are 11 building blocks. And this architecture has not really changed very much since we first issued the unified approach last October. Now, I won't be able to discuss all the components in detail, but I'll try to run quickly through some of the key issues here. Now, as I said, scope is the big unresolved political question. There are two main elements here. First, the business activities to be included in scope. And the second is the size of the multinationals to be included. What we want to do is capture very large companies, not small and medium-sized enterprises. Now, the inclusive framework tried to bridge the gap between those countries, like, for example, the UK, who want to focus the new taxing right on a narrow group of digital business models, and those who want to cover a wider set of activities like the United States. And so we came up with two categories of activities: automated digital services,
which go beyond what is currently captured in digital services taxes enacted unilaterally by some countries. And then the second category is consumer-facing businesses. Now, to date, no political agreement has been reached on this. And as you know, last December, the United States proposed that the new taxing right be applied on a safe harbor basis. And that also remains undecided and probably complicated the whole discussion around scope. So now, in terms of the size of businesses in scope, this is to be determined through a revenue threshold based on annual consolidated group revenue, coupled with a de minimis foreign in-scope revenue carve-out. One option here is to implement these thresholds on a phased basis, starting with higher thresholds that could gradually be reduced over time, or applied over a longer period and then only start with reductions after a post-implementation review has been undertaken, so that countries and companies could get used to this new approach. Other approaches could also be explored, but no decision has been taken yet on the number of thresholds, the amount of these thresholds, or even the use of a phased approach. Now, Nexus here is critical. And as I said, here we're trying to move beyond the historical determinant of Nexus being physical presence. And here we're relying basically on a revenue threshold. Now, the question is whether we should have different thresholds for automated digital services and consumer-facing businesses. Also, whether there should be plus factors for determining the nexus in the consumer-facing business context, so that it's not just based on sales, which for some countries is a concern because they think that's a move towards a destination-based approach of taxation, which they're not keen on. And so these are questions that remain open and still have to be determined. The other thing that we're considering here is, depending on where the threshold amounts are set, is whether there should be a lower nexus standard for smaller developing countries with a GDP below a certain level, while also considering the compliance simplifications that could be incorporated. Now, on revenue sourcing, the revenue sourcing rules determine the revenue that would be treated as deriving from a particular market jurisdiction. Remember, this is challenging because we're taking the global profits of the M&E and not just profits that are literally coming from a market jurisdiction. And so these rules are very relevant for the scope and nexus rules and for calculating the amount A. We have produced some rules that reflect the particularities of the automated digital services and the consumer-facing businesses. And we've tried to balance the need for accuracy with compliance costs. We've tried to do this through sourcing principles supported by a range of specific indicators subject to a defined hierarchy. This approach tries to recognize the different ways that M&Es currently collect information in the context of their business model, while still providing certainty to both M&Es and tax administrations that the defined set of acceptable indicators can be relied upon to provide acceptable outcomes. Now, here we have several open issues, including how do you source revenue for certain cloud computing services, B2B services, for example, and on the consumer-facing business side, how to deal with third-party distributors and franchise and license agreements. Now, in terms of the tax-based determination, the idea here is to use adjusted profit before tax determined on the basis of financial accounts with some limited adjustments. A key issue here is on segmentation, on business line basis or on a regional segmentation basis. And this is important because companies will need to be able to determine the application of amount A to profits that are related to in-scope activities. But this can become a very complex exercise. And so we need to find a balance between accuracy, complexity, and administrability here. Another issue is accounting for losses, including pre-regime losses. Unlike the profits, the losses generated over a given period will not be allocated to market jurisdictions through a formula, but they will be pooled into a single account and carried forward
through an earn-out mechanism, and further work is required on this. Turning to profit allocation, this will be derived, as I said, through a formula, not based on the arm's length principle. And this will be applied to the tax base of a group or a segment, and is made up of three components: a profitability threshold to isolate the residual profit potentially subject to reallocation. And this will be computed based on a profit before tax to revenue ratio, a reallocation percentage to identify an appropriate share of residual profit that can be allocated to the market jurisdiction, and then an allocation key to distribute this allocated tax base among the eligible market jurisdictions. Elimination of double taxation is very important, and there are two key issues here: identifying the paying entities and also the method to relieve double taxation. Then if we turn to amount B, this provides a fixed margin for baseline marketing and distribution functions. It is not specific to digital taxation, but this was our effort to try and simplify on some level transfer pricing in this area. Now, there are different levels of enthusiasm for amount B, but it could bring greater certainty and simplify transfer pricing administration for countries with limited capacity on issues where there are frequent disputes. We're still considering whether to have a narrow or broad scope on this, and also we're considering doing a pilot to see how it works. Now, some of you may be saying to yourselves, well, between the formula on amount A and the fixed margin for amount B, Brazil may not need to change its transfer pricing rules to conform to the OECD transfer pricing guidelines. But don't be misled. It's important to highlight that within the inclusive framework, there isn't support for a complete abandonment of the arm's length principle or the transfer pricing guidelines. There is a willingness to consider targeted deviations where the current rules don't work, or in certain low value scenarios, such as baseline marketing and distribution activities where there is a high level of disputes. We saw this issue in the BEPS project with the low value adding services simplified approach. There, we proposed it, but so far there has been limited take up. In terms of tax certainty with respect to amount A, it would be impractical or impossible even to allow all affected tax administrations to assess and audit an M&E's calculation and allocation of amount A and address the potential disputes through existing bilateral resolution mechanisms, because this we're doing a formulaic approach, and so you require a multilateral approach. And this is why the blueprint has a mandatory binding dispute prevention process that would provide early certainty before tax adjustments are made to prevent disputes related to all aspects of amount A. The process is based on a representative panel mechanism that would involve both a review panel and, where necessary, a determination panel to ensure early certainty is achieved. This is a voluntary program for multinationals, and so where they do not elect the early certainty, there's also a dispute mechanism that is included in the tax certainty process. Now, in terms of implementation and administration, the implementation will require domestic law changes. It will require public international law and guidance to support both of these elements. One of the things we are working on is a multilateral convention to facilitate rapid and consistent implementation. And as part of all this, as I said before, it will be important to establish a process on eliminating unilateral measures and identifying the relevant unilateral measures to be eliminated. So now if we go to the next slide, to pillar 2, here what we were trying to do was to establish global anti-abuse rules to avoid base erosion and profit shifting through a minimum tax. Now, some countries would like to see this restricted just to base erosion and profit shifting. Others want to ensure a minimum level of tax. And so this was inspired by
the US tax reform, which included a minimum tax known as GILTI. Ours is different in a number of respects. We have 4 basic rules, and I see I'm running out of time here. But I think it's safe to say there are 2 core rules, the income inclusion rule and the undertax payment rule, which applies when the income inclusion rule doesn't apply. And then we have some sort of sub rules like the subject to tax, which is a treaty-based rule that would allow countries that have ceded a taxing right to certain income to be able to tax that back when that type of income is not taxed in the other country. And then there's a special switchover rule for certain countries where they would need to eliminate the exemption method in certain cases. I think maybe with that, I will go very quickly to the next slide, which is about the impact assessment. And this is to try to explain why this work is important. And here we see that Pillar 1 and Pillar 2 could increase global corporate income tax revenues by about 50 to 80 billion US dollars per year. Most of that comes from Pillar 2, not Pillar 1, and that makes sense because Pillar 1 is not necessarily about increasing revenues. It's really more about a reallocation of taxing rights, and some of that increase in revenues is as a result of the fact that these revenues will no longer be taxable in tax havens or investment hubs, and so that's where you get some increase in revenue. Now, the combined effect of the reforms that we are proposing with the US GILTI could result in 60 to 100 billion per year of additional revenue, or 4% of global corporate income tax revenue. The reason we include GILTI in this is because it is more or less an equivalent of a minimum tax like the Pillar 2 that we are proposing, although there are some important differences. And we believe that this will lead to a more favorable environment for investment and growth than would likely be the case in the absence of a consensus-based solution. Now, we do think that COVID-19 has been accelerating the trend toward digitalization, and so it is more important than ever to reach a global agreement. Now, if we turn to the next slide, we have the counterfactual scenario, basically showing you various stylized scenarios of what would happen if we don't have a global agreement. And you can see on the right-hand side, first on the left-hand side, the results, if we have a consensus. And then on the right-hand side, you see, depending on the level of unilateral measures and also the retaliatory measures and the level of those, what the impact is, and that could be quite significant. So now moving to the final slide on next steps, we have issued these pillar blueprints for public consultation. We look forward to receiving comments from all stakeholders by the 14th of December. And then we will have a public consultation meeting on both pillars on the 14th and 15th of January. That will be virtual. And then, as I said earlier, we have committed to trying to reach consensus by mid-2021. And that's it for me. Thank you. Right. Thank you, Grace, for this overview of, in fact, making something which is extremely complicated look quite simple. You did mention something, G24, and that brings me to Claudia Pimentel, I think. Brazil is a G24 member. And at the same time, you were a member also of, a very active member, I guess, of the Inclusive Framework. And please do enlighten us about Brazil's position on all of this. Bom dia a todos.
Inicialmente, eu queria agradecer à BDF pelo convite de participar desse painel, esse tema de economia digital. Sem dúvida, é um tema que, do momento, né, ele já vinha sempre ocupando um papel de destaque, mas é interessante que, com a pandemia, a gente pode dizer que isso ficou ainda mais evidente, né? Veja a gente agora, né, num evento, né, que normalmente em geral, seria presencial, nós estamos, de qualquer jeito, mantendo, né, as atividades à distância. Então, o que a gente nota, né, claro, por causa de uma limitação da economia, da forma que ela é feita em geral, né, você potencializou, porque agora a gente tem essa limitação da convivência, né, da movimentação, então você tem que acaba tudo à distância, então a gente vê um mundo ainda que potencializou, né, e deixou ainda mais evidente esse problema, essa tendência em geral, né? O Brasil, ele, como já foi mencionado, né, o Brasil, ele se envolveu no projeto BEPS já de longa data, desde 2013, acompanhamos todas as ações, inclusive a ação 1, que é de economia digital, e a gente nota que, atualmente, pelos trabalhos da OCDE, esse tema ele ganhou mesmo destaque e acabou ele envolvendo vários grupos, né, do projeto BEPS, se tornaram também, digamos assim, gravitando em torno desse tema, e, como a Grace mencionou, o quadro inclusivo, né, que conta com 137 países, entre os quais o Brasil, né, também nós estamos lá ativamente tentando participar, tentando construir uma solução de consenso. E é importante destacar também que o Brasil ele faz parte do Steering Group, que é um grupo reduzido do quadro inclusivo, para, digamos assim, para deliberar sobre as pautas, fazer os encaminhamentos num grupo menor para levar o plenário, aí sim, do quadro inclusivo como um todo, né? A minha função aqui é falar um pouco da visão do Brasil sobre o aspecto da economia digital. No próximo slide, eu mostro que eu vou abordar, né, passando o próximo slide, eu vou falar rapidamente sobre quais são os modelos, o que a gente vê hoje no Brasil em termos de modelos de negócio da economia digital, e vou abordar as preocupações, e depois eu vou passar direto para fazer alguns comentários sobre a visão do Brasil nas discussões do Pilar 1 e do Pilar 2, né? Aí, aqui nesse slide, eu já mostro que é a tendência, né, da economia digital de você ter um modelo de negócio sem nenhuma presença física no país, né? Então, você tem essa venda direta da plataforma digital com os clientes no Brasil. É interessante que essa forma, esse modelo, ele não é encontrado no Brasil, não pelo menos dessas grandes empresas, né? Isso se deve principalmente ao grande mercado, que é o Brasil, né? Que você tem, então, um interesse comercial dessas grandes empresas de se fazer presente, pelo menos nós vamos ver na forma de suporte. E tem a questão da língua também, que a gente pode mencionar, que aqui é a língua portuguesa, então teria dificuldades, talvez, para essas grandes empresas localizarem em outros países da América do Sul, porque você já teria uma diferença da língua. E também tem uma questão do nosso Código Civil, que é a necessidade de empresas estrangeiras elas pedirem autorização para operar no Brasil, né? Passando o próximo slide, nós vemos aqui o que é um modelo que já começa a ser mais comum, que é aquele modelo que você tem uma subsidiária local para suporte, né? Então, seguindo, quer dizer, como é que funciona? Segue, por favor, aí para aparecer. Sim, você tem a venda da plataforma para o cliente direto, né? E esses pagamentos, pode passar mais um. Ele é feito com um intermediário financeiro que tem
uma das funções importantes desse intermediário financeiro é absorver a questão da variação cambial, né? Ele fica responsável por essa absorção de eventual diferença do real para a moeda estrangeira. E nós vemos que, em geral, que esse intermediário ele não é uma pessoa ligada à plataforma digital, né? É claro que, seguindo a... Por favor, mais uma... Aí você tem, claro, o pagamento, a remuneração desse intermediário financeiro e nós temos, passando aí um suporte, né, dessa subsidiária e, claro, com essa remuneração da plataforma digital pagando para a subsidiária, né, passando mais um ponto. Você tem esse pagamento, né? Então, você também vê muito esse modelo de negócio, né? Passando, nós vamos... Aí, do lado, aparecem as características, né? Que é o intermediário financeiro, em geral, ele não é parte relacionada, ele fica responsável pelo IOF. Alguns desafios, né, que a gente tem, que essa subsidiária que está no Brasil, ela é remunerada via custo, com uma margem pequena, e aqui a gente tem uma questão nas nossas regras de preço-transferência, mas que não é o foco desse painel, que pode gerar algumas distorções, e também tem a questão de obter, de fato, quais são as receitas dessa plataforma, porque, afinal, o faturamento está ocorrendo no exterior, né? E, em relação a esse pagamento C, pode clicar mais uma vez, por favor? E aí a gente tem, sim, a incidência de, se for pessoa física, né, você teria a incidência do IOF, né, quando é cartão de crédito. Isso aqui é uma situação de maior desafio, porque você tem esses pagamentos pulverizados. Mas se é uma empresa que está fazendo esse pagamento, aí sim você tem a incidência do imposto de renda retido na fonte, em geral, que pode variar entre 15% e 25%, CID, royalties e PIS/COFINS e importação. Passando o próximo slide, a gente vê um outro modelo de negócio também, que é quando você tem uma subsidiária no Brasil que ela faz a revenda desse serviço digital. Então, você tem a aquisição por essa subsidiária e ela faz a revenda direto com o cliente e também dá o suporte, eventual suporte legal, né? Nesse pagamento que sai da subsidiária do Brasil, esse pagamento D, que vai para a plataforma digital, você teria, eventualmente, um fonte de 15% a 25%, aí você tem a CID royalties, PIS/COFINS importação, assim como no modelo anterior. Aqui você pode também ter algumas questões da nossa legislação doméstica, que é a limitação do pagamento de royalties para algumas situações, e você também tem a aplicação das regras de preço-transferência, né? Passando no próximo slide... Aqui, sim, ela tem a preocupação, uma das grandes preocupações que a Receita Federal tem, que é exatamente quando acontece esse pagamento, é todo feito no exterior, né? Então, você tem a venda e o pagamento, isso feito no exterior. Aqui é aquela situação que você tem as grandes empresas, o Google, então tem a pessoa física acessando aqui no Brasil. É um serviço que, teoricamente, seria gratuito, a gente sabe que não é, na verdade, a remuneração são os dados que são captados por esses grupos, e esses dados eles acabam sendo vendidos, né, negociados, tudo no exterior, e depois isso volta, por exemplo, na forma de propaganda, né, e serviços que são oferecidos no Brasil, mas que você não tem, nessa situação, fluxo financeiro. E essa configuração ela tem uma tendência a se ampliar, né? Ela tem muito potencial, agora a gente vê cada vez mais diversificado. E sem o fluxo financeiro, a gente fragiliza, por exemplo, a gente não tem a incidência da nossa tributação. E aí, sim, é fundamental, e a gente trabalha com as discussões que ocorrem na OCDE, na busca de uma solução de consenso para tentar
de certa forma, você alocar também uma parcela desse lucro que está sendo produzido no exterior, mas que, de fato, você está utilizando, digamos, a economia está utilizando os dados e um valor, digamos, uma riqueza brasileira, né? E aí, passando no slide, né? Então, agora abordando, né, deixando claro, principalmente uma grande preocupação que tem nessas discussões, e analisando agora qual seria a visão do Brasil quando a gente vê o Pilar 1, que foi muito bem explicado pela Grace, já deu uma visão geral, né? O Pilar 1, então, ele trabalha com a questão de uma realocação de uma parcela do lucro que hoje está nas entidades onde você tem a multinacional com presença física, mas que ela não é alocado nenhuma parcela desse lucro para os países de mercado. E uma questão que preocupa, né, é justamente como será essa discussão, como é que se vai chegar a uma solução política, porque isso é uma discussão política, de qual percentual do lucro residual vai ser alocado para os países de mercado, né? Pode clicar uma vez, por favor? Que é o lucro residual. Então, como a Grace explicou, o que nós estamos discutindo é aquele lucro da multinacional, quer dizer, um lucro excedente que ela produz por causa da característica, né, dessa atuação em vários mercados, da ampliação dos mercados que ela alcança. Então, teria esse lucro excedente, e isso tem que se negociar o que seria um lucro excedente, e a partir desse lucro, que é o que está aí, o não rotineiro, né, o lucro residual, qual é a parcela que vai ser alocada aos países de mercado, né? Isso aqui então, pode imaginar, uma discussão com 137 países. Você tem, por um lado, né, os países que não querem abrir mão, né, hoje do lucro que eles têm direito com as regras atuais, e, por outro lado, os países de mercado que também se veem prejudicados, porque você tem a atuação daquela economia sem a presença física, então sem poder capturar corretamente aquele lucro em razão do seu mercado, né? É uma discussão política, né? A OCDE tem conduzido muito bem, o Brasil está lá também apostando numa solução de consenso, né? Nós achamos que a solução de consenso ela é a ideal, mas a gente reconhece que é sempre bastante difícil, é um desafio, né? O próximo ponto também que pode preocupar é a questão dos carve-outs, né? Ou seriam quais as situações que elas estariam fora, de certa forma, dessa nova forma de alocação, né? E um que traz preocupação são os serviços financeiros. Aqui é uma questão que se alega de ser um setor regulado, né? Mas a gente sabe que tem várias áreas, frentes de fintechs que elas não são, a regulação ela acaba não sendo suficiente para as questões tributárias que nós estamos vendo agora, né? Então, é uma área que também preocupa esses carve-outs. E o próximo ponto seria justamente um aprimoramento dos mecanismos de solução de disputa. O Brasil hoje ele tem o MAP, o procedimento amigável, em todos os seus acordos. A Receita Federal ela recebe, ela analisa os pedidos de MAP. Nós tivemos até pela ação 14 da OCDE, ela faz a avaliação dos países. O Brasil foi avaliado em 2018, agora vai ter o segundo estágio da avaliação, né? Nós estamos sempre aprimorando, né? Tivemos o manual
a instrução normativa publicada. Então, a gente damos acesso aos pedidos de relação a preço transferência. Então, a gente tenta realmente aprimorar esse mecanismo, né? Mas reconhecemos, né, assim como outros países, que talvez esse mecanismo seja complexo para dar segurança para essa nova situação que é do Amount A, que ele envolve multinacionais que estão alocadas em muitos países, que pode chegar a mais de dezenas ou quase centenas de países, e você ainda traz também para a mesa os países de mercado para uma eventual disputa, né? Então, aqui, o que se discute, e é importante dizer que não é uma arbitragem, né? O que se discute, se busca um aprimoramento da solução de um mecanismo de resolução de disputas que ele possa ser aceitável para todos os países, né? E aí o próximo, último slide, falando do pilar 2, é uma preocupação da complexidade, né, das regras, são várias regras, elas têm que interagir, então há muitos detalhes, e uma preocupação também do Brasil sobre a eficácia desse mecanismo, que é uma decorrência até da complexidade. E, por último, um aspecto que é importante também é que isso seja visto como um pacote, né? Quer dizer, os países não acabem aprovando um pilar ou outro, porque eles, de certa forma, eles se complementam, né? Então, também tem uma preocupação de que isso venha como um pacote, né, aprovado. Então, eu acho que é isso. Eu devolvo, então, o próximo slide eu só agradeço, e então eu devolvo a palavra, então, para o Dali para prosseguir aí os debates. Obrigada. Thank you. Thank you so much, Claudia. And I'm sorry. It's very, very interesting what you are saying about the Brazil perspective on all of this. One very, very quick question. For Brazil, is it absolutely necessary that pillars 1 and 2 go together, or you're happy with just pillar 1 or pillar 2? Não, a visão do Brasil é de que você tenha os dois pilares, né? Que eles venham como um pacote. Uhum. Porque, de certa forma, eles complementam. Package deal. Okay. Thank you so much. And it's my pleasure now to invite Professor Luis Ueri. Luis, please, the floor is yours to comment on what Claudia and Grace have been saying. I would like to just very kindly remind the panelists that we are already running out of time, and so would very, very regrettably ask you to please take as little time as possible. Thank you. Muito obrigado, Dali. Eu agradeço a sua pessoa, os nossos anfitriões, cumprimento os demais companheiros de painel, e a seu pedido vou direto ao nosso tema, já aproveitando com o fato de que a Grace e a Cláudia já resumiram boa parte do que eu precisaria apresentar, então vai ser mais rápido até por isso. Então já vamos direto ao próximo slide. Para dizer o básico do problema que nós temos, é que nós quando falamos de Pillar 1, é o fato que hoje em dia nós temos o sistema de uma renda que não é tributada por um país, porque não existe presença física, ou seja, atualmente o nosso standard é presença física. Próximo slide. Atualmente, se eu não tenho uma presença física para o residência ou estabelecimento permanente, eu não tenho como tributar. Outra coisa do que nós conhecemos hoje é que os diversos ordenamentos ainda se baseiam no que a gente chama entity approach, ou seja, eu tenho que olhar cada entidade, cada pessoa jurídica, o lucro por pessoa jurídica e não por grupos. Até hoje é o que nós conhecemos. E a alocação até hoje se faz segundo os padrões do arm's length, com análise de funções, riscos e ativos. A proposta do Pillar 1, próximo slide, é uma mudança, próximo de novo, em que nós passamos a ter, sem presença física, uma tributação. Então, no caso aqui, nós temos a Argentina, que antes não tinha como tributar,
e com o Pillar One passa a tributar. E as novidades são várias, porque, em primeiro lugar, nós vamos falar agora de um lucro do grupo e não mais da entidade. Isso é uma mudança de paradigma para nós. Pelo menos no que se refere ao amount A, que é o que nos interessa, é por grupo e segundo uma fórmula também, portanto, se despreza a questão do arm's length, se não com relação aos chamados lucros rotineiros. Mas o amount A é o que nos preocupa por essa grande novidade, por essa mudança. Próximo cenário. Próximo slide. Então, as perguntas que se fazem hoje, com o artigo 7º e o artigo 9º dos acordos de bitributação, claramente voltados a empresas, ou seja, o lucro de uma empresa é tributado no Estado, nós temos uma novidade, e é bom lembrar que nós temos mais de 3 mil acordos de tributação assinados com o artigo 7º e com o artigo 9º. Então, o primeiro ponto vai ser essa questão de como fazer isso, ou seja, vou ter que abrir mão do que nós damos história dos acordos de bitributação a partir disso. Então, nós não estamos falando de uma pequena mudança, estamos falando de uma revolução. E a outra pergunta que eu faço é se seria possível essa tributação com base no grupo. Como é que isso vai ser feito? Gente, essa preocupação que eu tenho aqui, divido com vocês, é como apurar um lucro, como chegar ao consenso de qual é o lucro. Ou seja, vamos pensar que mesmo na Europa hoje, que nós temos países relativamente similares, não se chegou a um consenso com uma base, com um lucro comum, o conceito de lucro. Agora nós estamos falando de uma proposta mundial com mais de 140 jurisdições. Ou seja, será que eu consigo que a Arábia Saudita, Israel, Sudão, Brasil, todos tenham um consenso com relação ao que é o lucro de uma empresa? Eu tenho alguma dificuldade de ver esse consenso sendo formado com relação ao como apurar esse lucro em bases globais. Próximo slide. Também acho difícil, falo assim, não, vamos conseguir um acordo multilateral. Mais uma vez, vamos dizer a pura verdade, a nossa experiência com o MLI, que nós tivemos, não foi esse grande sucesso. Ou seja, não houve uma adesão, sim, de muitos países. O Brasil é um caso que não aderiu, mas outros países não aderiram ao MLI, por alguns desconfortos, inclusive na sua interpretação. Então, não houve essa tamanha adesão. E é bom lembrar que o tal do consenso apontado no MLI só foi obtido porque os países podiam fazer várias reservas. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo específico com relação à ação 2 e o estudo no MLI. Quando se verificam as reservas que são feitas, se descobre que o consenso foi muito menor do que se esperava, ou seja, o número de acordos que realmente foram modificados por conta da ação 2, em virtude do MLI, é ínfimo em relação aos que assinaram o MLI, sem falar dos que não assinaram. Então, você imaginar que você vai conseguir um consenso para todos esses países, Grace, é muito bom ver otimismo, eu gosto de otimismo, eu faço parte daquele grupo que gosta de falar meio copo cheio, mas aqui eu não estou conseguindo enxergar isso com essa tranquilidade. Ou seja, vocês falam em 2023 chegar ao consenso. Eu diria que é mais para o século 23, talvez até lá haja o consenso, mas até lá nós já morremos, então já não é tão relevante. Antes disso, eu não acho muito provável que 140 países cheguem a esse consenso, mudando os 3 mil acordos que já foram assinados. Eu tenho dificuldade em enxergar isso, então, mas gosto de saber que ainda há otimistas. Continuando aqui, bom, na questão dessa fórmula que está sendo apresentada, talvez uma adição no próximo slide, por favor, é com relação aos lucros residuais, porque aqui foi dito que para os lucros residuais se passa a falar em margens fixas, com algumas variáveis, tal, por setor, o que, vamos ser sinceros, próximo slide, não parece tanta novidade, pelo menos da perspectiva brasileira. Próximo slide. Próximo slide ainda. No Brasil, nós já conhecemos há muito tempo
as margens pré-determinadas, que eu não estou aqui a dizer que nós chegamos a uma solução definitiva, porque essas margens pré-determinadas hoje nos são impostas e não são negociadas por setor, não tem confronto com a realidade. Mas a ideia de margens pré-determinadas, que o Brasil vem pregando há muito tempo, e que parecia condenada, tem as suas virtudes que me parecem muito boas: simplificação, segurança jurídica, menos discussões sobre o assunto. Próximo slide. E até faço essa pergunta, Grace: será que aquele relatório que nós lemos da OCDE, que condena as margens predeterminadas, será que nós podemos enxergar aqui que existe alguma simpatia, que apesar de alguns técnicos não gostarem das margens predeterminadas, talvez quando começa a escutar os países, com base na questão de certeza, de simplificação, talvez as margens predeterminadas podem ser uma solução que, pelo que nós vemos, aparecem agora com os lucros rotineiros, o que é um bom sinal, um sinal de convergência. Sempre perguntavam qual é o efeito do Brasil entrar na OCDE, se o Brasil iria mudar muito as regras. E eu sempre, com um pouco de provocação, dizia, talvez a OCDE mude com a entrada do Brasil. Talvez seja muita pretensão nossa aqui, mas eu diria que a OCDE é um transatlântico, e qualquer mudança se faz aos poucos. Então, a gente só tem que enxergar, olha, a rota já está nova, já enxergamos uma rota em direção às margens pré-determinadas. Insisto, não dizer que o sistema brasileiro está perfeito e acabado, mas o caminho de margens pré-determinadas, desde que uma presunção seja refutável, me parece um caminho bastante interessante, e eu gostei de enxergar isso. Próximo slide, por favor. E agora, para o Brasil, olhando especificamente no Brasil, eu fico me perguntando se nós vamos conseguir adotar essa ideia de tributação em bases de grupo, porque agora vem um problema até constitucional. Eu me pergunto se nós podemos, no ordenamento interno, agora falando da lei brasileira, antes eu falei da dificuldade de conseguir um acordo multilateral, mas olhando do ponto de vista nacional, eu teria que ter na lei a previsão da tributação dos grupos e não mais de empresas. O que me vem uma questão constitucional, se eu posso fazer para alguns casos, sem para outros. Ou seja, se eu não deveria oferecer essa tributação em bases do grupo, também para os contribuintes residentes no país, o que seria uma revolução do nosso sistema tributário, que hoje ainda adota a aproximação do legal entity. Então, cada pessoa jurídica hoje é tributada. Será que nós estamos preparados para uma mudança do nosso sistema nacional, em que nós passamos a tributar o lucro do grupo, considerar o lucro do grupo? Insisto, não me parece possível constitucionalmente que nós tributemos grupos, no caso específico desses grandes grupos de fora, e não tributemos do mesmo modo os grupos brasileiros, pelo menos como uma opção. E a pergunta que existe é: quem será o contribuinte? A próxima pergunta que eu faço. Quem seria o contribuinte aqui? Ou seja, nós estamos falando de uma tributação de um residente, de um não residente. O que é esse tal de grupo? É uma mudança muito grande no ordenamento interno. Seguinte, como fazer retenções na fonte? Como eu vou tributar de fato isto? Se houver pagamentos, nós já conhecemos que é possível pagamento por serviços, mas é muito difícil imaginar o uso do imposto de renda na fonte para esse tipo de tributação, até porque os volumes, nós estamos tratando aqui não só de valores remetidos, mas sim do lucro global. Então, eu não estou conseguindo imaginar um mecanismo da tributação na fonte como eficiente para tanto. Então, também aqui, qual é o mecanismo de direito interno a ser aplicado? É a pergunta que eu faço com relação ao Pilar 1. Indo ao Pilar 2, que é a seguinte, nós vemos, então, basicamente, o Pilar 2 propõe que se a subsidiária, no caso, não tiver uma tributação, não tiver atingido o valor mínimo, que haja o lucro da subsidiária passa a ser tributado na matriz. É dizer, o país da matriz dirá, já que o país da subsidiária não tributa, eu vou tributar aquilo que não foi tributado. Você perdeu a sua chance, então eu tributo aquilo que você não quis tributar. Aqui vem a pergunta, qual é o objetivo dessa medida? Porque a discussão nós estamos falando apenas de qualquer competição ou aquela competição chamada harmful, ou seja, a briga agora não é mais com paraísos fiscais. Qual é a pergunta interessante aqui, meus amigos?
é que, por essa proposta, mesmo que eu tenha uma subsidiária que opera num país que opta por ter menor tributação, que oferece isso como um estímulo, essa proposta desse país se torna anulada. Ou seja, nós não estamos falando aqui em desvios para paraísos fiscais e coisas parecidas. Ou seja, se eu, por exemplo, empresa brasileira, resolvo ir operar no Chile, onde a carga tributária é menor, a carga tributária do Chile é menor que a brasileira, mas também o sistema previdenciário do Chile é menor que o brasileiro. Ou seja, eu compro o pacote de operar no Chile nas condições do Chile. Por essa proposta da OCDE, eu já não posso fazer isso, pois se eu for ao Chile e tenho uma menor tributação e menor serviços do Estado, ainda assim eu seria obrigado a pagar o imposto no meu país. Eu fiz aqui algumas perguntas mais gerais sobre como nós vamos tratar com isso. Haveria um carve-out, portanto, para atividades substanciais? Portanto, será que quando eu propuser o Pillar 2, eu vou dizer, no caso de atividades substanciais não se aplica? Gosto dessa solução. Gosto principalmente porque eu sempre defendi a possibilidade de cláusulas de tax sparing, ou seja, de respeitar se o país onde a empresa opera resolve dar um incentivo fiscal, resolve dar uma tributação mais baixa. Eu sempre entendi que o país da residência deve respeitar os incentivos fiscais dados no país da fonte. A OCDE diz que não. No entanto, se nós tivermos um carve-out para atividades substanciais, eu diria que a OCDE passa a concordar com o que eu sempre preguei, que se um país decide não tributar para estimular uma produção, se o país da fonte assim decide, o país da residência deve respeitar isso. Portanto, fico feliz com essa mudança da OCDE. Talvez amanhã teremos tax sparing, a reconsideration on the reconsideration, em que a OCDE diga, realmente, nós devemos reconsiderar e admitir que o Estado possa fazer sua política por meio de incentivos fiscais. Por outro lado, se nós não tivermos qualquer carve-out, daí a consequência é a inversa, eu já não posso ter qualquer estímulo fiscal. Se nós pensarmos nesse período de pandemia, em que os países centrais, os países membros da OCDE, todos vêm oferecendo vários incentivos tributários, fica muito interessante nessa realidade de que países podem se valer do mecanismo tributário, como manter o discurso de que nós não podemos dar incentivos tributários. Próximo slide, por favor. A questão também do artigo 7º dos acordos. Ou seja, se eu mantido o artigo 7º, pode o país da controladora tributar os lucros da controlada? Nós sabemos que essa discussão já existe com relação a regras CFC, mas no caso das regras CFC, a desculpa para não se aplicar o artigo 7º é porque as regras CFC são regras anti-abuso e, portanto, se diz, eu não posso invocar um acordo no caso de abuso. Mas aqui nós não estamos diante de uma situação de abuso. Estamos diante de um contribuinte que opera efetivamente num país com baixa tributação. Não há planejamento tributário abusivo ou que tais. Portanto, me parece que o artigo 7º deverá ser reconsiderado aqui para dizer, talvez, um limite à aplicação desta medida. Próximo slide, por favor. A questão da não dedução, que é o outro lado da moeda, ou seja, o país da fonte deveria não deduzir os pagamentos efetuados se o país da residência não tributa o rendimento. Não vou entrar no mérito de que essa regra é de uma dificuldade enorme, porque eu preciso saber qual é a carga tributária no outro país. Existe um problema constitucional inicial muito grande, para eu dizer, eu vou tornar a sua despesa indedutível, porque noutro país, outra pessoa jurídica não é tributada. Ou, pior, a sua despesa indedutível e do seu colega do lado é dedutível. Então, você passa a ter uma questão de igualdade entre contribuintes, porque um tem a despesa indedutível, outro não tem, e a razão do descrimen é o fato de que uma empresa, num terceiro país, não atinge o mínimo de tributação. E parece também que vamos ter problemas constitucionais sérios com essa proposta. Sem falar, por favor, do artigo 24, é claro, a regra de não discriminação, que me parece muito difícil, não estou convencido de que com o atual 24.4 dos acordos de bitributação,
eu possa trazer esta indedutibilidade. De qualquer modo, indo ao sistema brasileiro, eu iria dizer que hoje no Brasil nós já temos, com a tributação em bases mundiais, nós temos algo muito parecido com essa medida e que, é claro, eu posso fazer minhas críticas aqui, mas eu diria, o Brasil pode olhar para isso dizendo, mas eu já tributo em bases mundiais, e é bom lembrar, o que o Brasil faz é muito mais que o Pillar 2, ou seja, eu até gostaria de que o Brasil só adotasse a tributação em bases mundiais se houvesse uma baixa tributação na controlada. Não é o caso no Brasil. E, segundo ponto, com relação à questão da indedutibilidade, é bom lembrar que o cenário brasileiro é distinto de outros países. Porque no Brasil, nós temos sempre uma tributação na fonte muito agressiva. Por favor. Então, dado que nós temos tributação na fonte muito agressiva, eu diria que nós também, com relação a esse ponto, pelo menos para serviços e royalties, nós não temos muito o que fazer. Mais uma vez, seria até bom se a nossa tributação na fonte ocorresse apenas quando o beneficiário não fosse tributado. Ou seja, lamentavelmente, as regras brasileiras estão muito além do Pillar 2. Seria até bom se nós adotássemos o Pillar 2, do ponto de vista, seria muito menor a tributação do que a que temos hoje. Eu agradeço, Dali, espero ter dado o meu recado no tempo que você pediu. Agradeço a todos a atenção e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Thank you, Luis. Thank you, Luis, for this critical approach to both Pillars 1 and 2 from a Brazilian perspective. Grace, we are running out of time, but I'd love really to hear maybe what you have to say about some of what Luis just advanced, notably about whether we're just going back to the Brazilian fixed margins. Well, Brazilian fixed margins, I would say the problem mostly is just double taxation, while maybe under Pillar 2, we are talking about the globally agreed formulary apportionment, which would not be conducive to double taxation. Would you like to say a few words about that? Well, actually, I thought I already did in my presentation address this issue. I think we are accepting in certain circumstances an approach that relies on fixed margins like Amount B. We are accepting a formulaic approach in Amount A, but overall, countries do not seem willing to go much further than that. And so I don't think we are in a situation where we're moving towards the Brazilian system. I think that countries still want to maintain the traditional rules of transfer pricing for the vast majority of cases and just utilize a formulary approach or a fixed margin approach, either cases where you have difficulties in applying the rules, which is in the case of, say, intangibles and digital, which is largely about intangibles, and then also in cases where you have a lot of sort of low value adjustments that require a lot of audit time that could be more easily addressed with a fixed margin approach. That's what we're hoping to achieve in Amount B. So I would say on that, we're not going where Luis would like the inclusive framework to go. Thank you so much. Let me see. I've heard the word revolution coming from Luis. I've used myself the word transformational. And here I'd like to move to Sergio to tell us, where are we actually? Are we now, is this just like finalizing BEPS? Or are we looking at something that goes way beyond BEPS and maybe looks at re-engineering the international tax architecture as we have known it so far? Obrigado, Dali. É um prazer enorme estar nessa mesa cheia de amigos. Por mais que o nosso tempo seja apertado, eu não posso deixar de cumprimentar a BDF por mais esse monumental evento. Nesse ano absolutamente inimaginável que a gente está passando, a BDF cumpriu seu papel de maneira absolutamente exemplar e sai maior de 2020 do que entrou, se é que isso é possível. Então,
deixo aqui a minha saudação à BDF, entidade que eu tenho a honra de ser diretor. E como o nome do Gustavo, nosso presidente, vai ser gasto aí ao longo dos 3 dias, eu vou destacar aqui a participação que me parece absolutamente fundamental da Dani Brigagão, né, que desde que chegou a BDF trouxe uma vibração, uma alegria, uma energia, né, que a gente vê presente em tudo que a associação vem conseguindo fazer. Então, por mais que o nosso tempo seja exíguo, eu não posso deixar de fazer, né, esse comentário. Bom, o Dali, sabendo das minhas tendências revolucionárias, ele exerceu o papel de chair efetivamente, no sentido de que ele desenhou, né, os temas, né, já chegou para mim pronto o que eu ia falar, e ele me propôs dizer se a gente está no caminho certo em direção a uma nova arquitetura da tributação internacional. E quando eu voltei a ele para entender melhor o que ele queria do tema, ele falou, não, eu vi umas palestras suas recentes em que você falava da questão do imperialismo fiscal internacional e tal, e eu entendi bem, né, exatamente o que o meu chair queria de mim, então pretendo entregar. O que me incomoda... Actually, you were talking about old wine in new bottles. Exatamente, isso é um texto que eu publiquei no blog da Clover, né? E foi inspirado num artigo do Jonathan Schwartz, em que ele estava, quando vieram as propostas de diretiva da União Europeia, em 2018, em que ele estava discutindo se eram garrafas novas ou garrafas velhas, e eu escrevi um artigo dizendo que era hora de quebrar a garrafa. Né? E é um pouco da abordagem que eu queria trazer, aproveitando que tudo já foi discutido por Grace, Cláudia e Chueri. Então, a primeira coisa que tem me chamado a atenção, e eu venho levantando muito isso, é a gente entender que a gente vem de um século, basicamente, são 93 anos, ou 92 anos, de um sistema, um regime fiscal internacional distorcido. A gente teve os primeiros modelos de convenção editados lá em 1928, e em 1927, nos trabalhos, quando o primeiro modelo da Sociedade das Nações, o primeiro draft da Sociedade das Nações foi apresentado, o Chile, que era a única nação em desenvolvimento presente naqueles debates, já dizia, olha, esse modelo ele não funciona para países importadores de capital. Ou seja, em 1927, né, a gente já tinha um relatório do Chile dizendo, olha, esse desenho ele é ruim, ele funciona para países desenvolvidos exportadores de capital, mas ele não funciona para nós. E desde então, há 93 anos, a gente vem dizendo isso, que o modelo é ruim. Eu fico vendo as notícias, o sistema quebrou. O sistema sempre foi quebrado, ele não quebrou agora. O sistema estava quebrado na segunda Revolução Industrial, ele estava quebrado na terceira Revolução Industrial e ele segue quebrado agora na Revolução Digital. A única diferença é quem sofre os efeitos do fato do sistema não funcionar. O que a Revolução Digital fez foi, pela primeira vez, fazer com que França, com que Alemanha se preocupassem com os temas que a gente sempre se preocupou. A América Latina sempre foi um bastião de resistência em relação a esse modelo. A gente pode citar aqui o nome de Ramon Valdez Costa, que foi um grande defensor. No Brasil, a gente teve uma presença muito marcante do Francisco Dornelles, negociador dos nossos primeiros tratados, representante do Brasil no desenho da Convenção do Modelo da ONU. Mas o que acontece no Brasil, e eu vou falar uma coisa agora polêmica, mas como eu estou habituado a falar coisas polêmicas, eu vou dizer, a gente tem uma questão paradoxal no Brasil, e eu vou falar isso com um carinho enorme, que quem me conhece sabe que eu tenho pelo professor Alberto Xavier. Mas o professor Alberto Xavier ele teve um papel paradoxal no Brasil, porque, ao mesmo tempo que ele fundou o estudo da tributação internacional, ele fundou a tributação internacional do Brasil de uma perspectiva da OCDE. Enquanto a gente tinha estudos em outros países latino-americanos buscando um caminho próprio, o Alberto Xavier ele sempre teve um referencial OCDE-cêntrico no estudo da tributação internacional, e foi assim a produção dele inteira.
desde que ele publicou a primeira edição do livro dele em 77, quando eu nasci, até a última edição de 2015. E isso, de alguma forma, pautou. E o que a gente percebe agora é uma mudança de abordagem. E a gente tem 3 exemplos aqui. Meu querido amigo Marcos Lívio Gomes, que eu tenho a alegria e satisfação, né, de dividir o departamento, né, de Direito Financeiro, né, a linha de Finanças Públicas na UERJ, e meu querido professor Luiz Eduardo Schwery, que nesse aspecto, né, Schwery, a gente diverge muito, mas eu acho que nesse campo a gente acaba tendo mais aproximações do que distanciamentos. É lógico, não são posições monolíticas, não quer dizer que a gente concorda em tudo, mas aqui a gente já começa a ter umas aproximações. Então, voltando à pergunta e à provocação inicial do Dali, estamos no caminho certo? Aí depende para quê? Essa discussão que surgiu com a Ação 1 e que depois virou esse BEPS 2.0, ela não surgiu da nossa perspectiva para resolver os nossos problemas. Na verdade, o próprio projeto BEPS nunca foi exatamente um problema nosso. A gente importou esse negócio de discussão de BEPS, ainda mais no Brasil. A legislação brasileira, como dizia Schwery falando de CFC, é uma das legislações mais anti-BEPS do mundo. Talvez realmente a gente tenha fragilidade no preço de transferência, que a gente está tentando consertar agora. Mas fora o campo de TP, em relação a transações com paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados, regras CFC, regras de limitação de dedução, é difícil encontrar uma legislação que seja tão anti-BEPS quanto a nossa. BEPS não era exatamente um problema. Acontece BEPS no Brasil, sim, acontece BEPS em todo lugar, mas para nós é muito mais importante PIS e COFINS do que BEPS. Você tem um grande problema orçamentário, é muito mais fácil você resolver ele aumentando 1% na alíquota da COFINS do que discutindo BEPS. Não é a nossa, né, não é o nosso problema. Né? Então, quando vem essa discussão, e, por exemplo, a Grace fez uma apresentação para a gente fantástica sobre o que é o Pilar 1 e a altíssima complexidade que aquele negócio envolve. Né? Então, por um lado, é altamente complexo, e aí vem um outro problema da tributação internacional que eu venho reiteradamente observando, que é essa premissa de você globalizar soluções desconectadas da realidade de cada país, da realidade econômica, da realidade social, da infraestrutura, né, administrativa. Né? São soluções que talvez funcionem bem na Noruega, na Suécia, na Alemanha, mas quando você migra, e o Brasil talvez nem seja o melhor exemplo, quando você migra para os países realmente pobres, faz sentido, né, ir em direção a esse tipo de abordagem. E aí um ponto importantíssimo que o Schwery já levantou e que eu fico olhando essa discussão do Pilar 1 e do Pilar 2 também. No nosso caso, isso tudo tem que passar pelo Congresso Nacional, isso é lei. Né? Eu não tenho como, eu não consigo implementar isso na sua extensão total, nem assinando uma convenção multilateral. Né? E como é que eu vou, né, de alguma maneira, garantir que eu vou conseguir aprovar no Congresso? Né? E isso é só a realidade brasileira, imagina da perspectiva global. Mas o principal ponto talvez não seja nem isso, que é hipercomplexo e que talvez não seja implementado localmente. O principal ponto é que não resolve o nosso problema. Então, quando a gente começa com as discussões de escopo, quais empresas? Eu respondo, todas. Eu quero tributar na fonte todas elas que operam no Brasil, que quando começa com esse negócio, só vamos limitar as empresas. É porque, no final, isso é o problema europeu, dos países europeus com as big tech americanas. É um problema de política econômica, por isso que, como a própria Grace falou, não, a gente tem que encontrar a solução, senão vai ter sanções e tal. A gente está no meio, um grande problema comercial, né, entre grandes nações, e a gente fica ali olhando assim, mas essa solução faz sentido para nós? A meu ver, não faz sentido nenhum. O nosso caminho, ele sempre foi um caminho de retenção na fronte. É uma coisa que a gente tem estabelecida nas nossas convenções desde a década de 70. Eu vou deixar a década de 60 de fora, porque o Tratado Brasil-Japão é uma exceção, por enquanto, né? Não tarda muito, estará dentro do bolo. Um minutinho só, Dali, para eu concluir aqui o raciocínio. Então, eu acho que a gente tem que olhar, né, parte dos problemas, não todos os problemas, mas parte dos problemas que se quer resolver com o Pilar 1, nós sequer temos.
né? Marcos vai comentar na sequência, falando dos litígios envolvendo e tal. A gente tributa todo mundo na fonte. Então, realmente, para aqueles países que estão enclausurados no artigo 7º, que a minha proposta é deleta ele, que é o que a ONU vem fazendo de maneira sutil. Primeiro veio com 12A, depois vem agora com 12B. O que é isso? É você tirar coisas. Se a gente lembrar da minha palestra, nesse mesmo painel, e aqui a gente lembra, né, com saudade, o professor Gerd Rothman, que estava com a gente naquela oportunidade, e que a gente discutia a entrada na OCDE e preço de transferência, a gente já dizia, qual é a política? É secar o artigo 7º. Eu, em 2016, publiquei um artigo que dizia, mas por que coloca ele lá? Tem que tirar ele fora. E transformar business profits em tributação nos padrões do 12A da ONU. E ali você já resolve, né, uma grande parte dos problemas. Aí vem o 12B. O 12B nós já temos na legislação brasileira desde 2014. O que a ONU, agora no 12B, vem chamando de Automated Digital Service, está na Instrução Normativa 1455, Sérgio. 17, desde 2014. Fala, Dani. Sergio. Sorry to interrupt you. Thank you so much, Sergio. I just, because we're really running out of time, and I'd like to give the word to Marcos Livio and maybe also to Grace for a minute to respond. Thank you for mentioning Professor Rothman. May God, may he rest in peace. Thank you for that. And Só para registrar que quando você me interrompeu, eu ainda tinha 3 minutos e meio. Assim, tudo bem, não tem problema algum, mas é só para registrar que o meu tempo estava sendo controlado da maneira correta, né? Então também não posso deixar de registrar isso, mas não tem problema algum. Thank you so much. Porque, como todos, eu quero ouvir o meu amigo Marcos Gomes. Definitely, thank you so much. In fact, let me see. Yes. No, Sergio, thank you for respecting the time. Just, can I go to you maybe for just 1 minute, Grace, because I wouldn't be able to get back to you later as planned, to answer some of these concerns before I move to Marcos Livio. Well, I guess I would just say there have been a lot of concerns raised by the 2 previous speakers, and a lot of them have to do with existing legislation and existing tax treaties. But of course, when we're making changes, legislation and treaties will change. And I know the criticism of the MLI, but in fact, the MLI has already 94 signatories, has already changed 1,700 treaties. And so it does effectuate change and in a much more rapid way than engaging in bilateral negotiations. I think bilateral probably would not work at all. Excuse me? Bilateral would probably take ages and not really work. No, it would take decades. And so you need to make those changes. The other points that have been raised, it may be that Brazil already has a lot of anti-BEPS measures. The Pillar 2 is, at least as I understand Brazil's interest in it, is to not just make it anti-BEPS, but to ensure a minimum level of taxation. There is, I think, the very valid point about how do you balance this desire to have a minimum level of taxation with the desire of countries to provide some sort of incentives, tax incentives, and that is something we are still trying to balance. It's interesting because at the beginning of this project, we had countries telling us that Pillar 2 could help developing countries resist the pressure from multinationals to offer tax incentives when they didn't want to offer those incentives. And now what you see is that you have countries, and I suppose in the post-pandemic environment, there will be probably interest in offering some incentives in order to attract foreign investment. So I think these are things that we have to balance. I fully agree with the panelists that there is a lot of complexity here.
This is why we've put it out for public consultation to try and see how we can reduce complexity, because part of that complexity comes from trying to get 137 countries to agree. And the more you move to simplifications, the more you move to a rougher justice. But we are hoping that before we finalize all this, we can simplify. Thank you so much. Just for the audience, there will be a vote. There are 3 questions which are posed to the audience. And if you would take a minute, please, to just scroll down on your screens. You can go down to something which is called, let me read it. I think it's called electronic votation. On your screen, you will see 3 questions, both in Portuguese and in English. I will read them quickly. The questions are: what do you see as Brazil's priority in this project? 1, to establish a level playing field. 2, to ensure that foreign digital companies are taxed. And 3, to ensure that all foreign companies pay a minimum tax. So please, if you would just take a minute to vote here and choose one of these propositions. It will take us a minute to get a result. And we are not going to litigate the result in courts. So I think we can, while waiting for the results to show, I will be informed about the result of this votation. We've heard the MLI again, and we're happy to have someone with us who did a lot of work on the MLI. He's a federal judge and a very atypical judge, because judges, because of their profession, they tend to look in the back mirror. And we do have, in fact, in Marcos Livio, someone who looks in the back mirror, but who looks also forward and has done a lot of work on the MLI. Marcos, would you be kind enough to tell us, you don't probably need to go through your slides. Yes. If you would prefer to go to the slides, please do. Just tell us what, from your perspective, you think needs to change in tax treaty to accommodate some of the proposed changes. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Brigagão, a Dani, amigos ciclistas, pelo prazeroso convite em participar desse maravilhoso congresso, sempre muito bem organizado. Saúdo o meu amigo Dali, os meus companheiros e amigos Sérgio André, Chueri e a Grace pela participação, e a Cláudia também. Vou ser muito breve. Todas as questões que eu tinha para comentar aqui, polêmicas, já foram comentadas pelo Chueri e pelo Sérgio, e já foram muito bem explicitadas pela Cláudia sob o ponto de vista da administração tributária, e pelo Sérgio André, pelo ponto de vista da política fiscal brasileira. Falarei 5, 6 minutos, só fazendo um fecho dos pontos que me chamaram a atenção. Pode passar esse slide, por gentileza. Eu iria aqui para o nosso segundo slide. Eu começaria, pode passar, eu pararia aqui. A primeira observação que eu faço é que, definitivamente, Pillar 1, Pillar 2 estão muito distantes da política fiscal brasileira de celebração de tratados. É uma constatação, e nós não conseguimos fugir dessa constatação analisando o desenho dos tratados brasileiros, sejam os tratados que têm uma proximidade maior com o modelo de convênio da OCDE, sejam aqueles tratados que têm uma proximidade maior com o convênio de modelo da ONU. E esse antagonismo, ele, na prática, ele vai inviabilizar, sob o meu ponto de vista, ele vai inviabilizar a participação efetiva do Brasil nesse movimento que a OCDE está lançando atualmente. Não por outra razão, o Brasil também, durante o projeto BEPS, ele se afastou um pouco da participação, ou não assinou o MLI,
por esse mesmo motivo, por entender que a política fiscal brasileira de celebração de tratados, ela tem um objetivo específico, e não celebrar tratados por celebrar. Não é por outra razão que nós só temos 30 e poucos tratados, e não 100, 200, como alguns países europeus, e isso já demonstra que o ânimo ou a motivação do Brasil para o ingresso ou a adesão a essas iniciativas, ele provavelmente vai ser muito pequeno. O que nós vemos agora, e está muito nítido para mim, depois das falas que foram comentadas, são várias posições políticas a respeito dos modelos de negócios que estão surgindo, e a questão, como o Sérgio já pontuou, a questão da divisão do direito de tributar, ela já nasceu por uma premissa equivocada para os países importadores de capital, há 100 anos atrás, mas a economia digital ela veio tão somente a deixar isso muito mais claro. E nós vemos hoje, nitidamente, várias posições políticas que não se coadunam, que não se harmonizam. Primeiro, a posição americana, com uma visão muito mais de proteção do mercado, das suas fintechs, das suas empresas, das grandes empresas de tecnologia. Nós temos o posicionamento da OCDE, que representam um grupo de países que não estão distantes da realidade brasileira, tanto do ponto de vista social, tanto como econômico. Então, assim, eu, como país, eu diria que eu não me sinto representado pela OCDE ou pelas premissas que a OCDE pretende lançar no projeto. Nós vemos a União Europeia, que também tem uma visão distinta e já sinalizou que ela vai implementar o Digital Service Tax, se não houver uma decisão definitiva da OCDE a respeito de como tributar a renda. E nós temos a visão de países United Nations, né? Países que têm uma visão de aumentar a sua base fiscal. Ou seja, é muito difícil compatibilizar isso, e sob qualquer ângulo, sob qualquer perspectiva, nós não teremos uma adesão convergente em relação a essas novas propostas. Pelo menos é o meu ponto de vista. Trazendo a discussão um pouco mais para a realidade brasileira, né, nós temos premissas internas que precisam ser resolvidas antes de enfrentar premissas externas, e essas premissas passam a própria definição do que pode ser tributado sob o ângulo da tributação indireta, e aqui eu estaria mais ou menos tangenciando o Pillar 1. Nós ainda estamos discutindo realidades econômicas, resultado econômico da tributação, e o Supremo Tribunal Federal, depois de 15 anos, decidiu, a meu ver, acertadamente, que o que deve ser tributado não são conceitos clássicos, arcaicos do direito civil, a definir a relação jurídica tributária, e assim, primado aí por uma legalidade aberta dentro da Escola de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi muito mais focado no resultado econômico da operação, e isso vai ter consequências na tributação direta, porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os serviços ligados a novas tecnologias disruptivas, eles sejam serviços, tributação de serviços, é lógico que isso tem reflexo na tributação direta, e a partir daí a própria Receita Federal poderá fazer um realinhamento das suas instruções normativas, da sua interpretação administrativa no conceito de ampliar ainda mais o que se previa a solução de consulta 191 de 2017, que falava do software as a service, considerando isso um serviço técnico. Do ponto de vista da jurisprudência, nós ainda nos debatemos com essa distinção entre serviço técnico e serviço não técnico para fins de tributação, e isso lá na frente eu vou fazer um gancho com o que o Chueire falou. Quando eu falo em residual profits, se eu tenho uma indefinição quanto ao próprio conceito de rendimento, como é que eu vou chegar, ou seja, eu tenho um defeito na base para chegar a uma definição posterior, que é muito mais complexa. Como é que eu vou dizer o que é residual profit se eu ainda não defini nem o que é serviço técnico para fins de aplicação do famigerado artigo 7º, já aqui morto e enterrado. No Brasil, nós temos também uma
uma distinção jurisprudencial em relação a esses temas de tributação internacional. Eu poderia falar aqui sobre o ângulo infraconstitucional. O Superior Tribunal de Justiça tem definido que serviços técnicos aplicar-se-iam, para serviços técnicos, aplicar-se-iam o artigo 12. A questão agora que eu começo a enfrentar nos meus julgamentos, né, como magistrado, é que eu passei a analisar o caso concreto, o fato. Eu estou analisando o contrato para ver se há transferência de tecnologia ou não. Isso foi um passo interessante além na análise dessas questões ligadas à aplicação de tratados, porque antes nós tínhamos uma verificação muito formal do artigo 7º e agora os juízes estão começando a enfrentar a análise do caso concreto para ver se aquilo ali é artigo 7º ou não. Sobre o ângulo de vista da Suprema Corte, da Corte Constitucional, pode passar o slide. Eu não coloquei aqui, mas é relevante que a gente comente, né? Primeiramente, o Brasil não tem nenhuma definição significante de estabelecimento permanente, então todas essas questões ligadas às regras de switch over, elas ficam muito prejudicadas quando eu analiso a legislação doméstica, e por isso eu não tenho jurisprudência nem administrativa e nem jurisprudencial do Poder Judiciário em relação a esse tema, o que prejudica a análise e até projeções que poderiam ser feitas para a aplicação do Pillar 1 e Pillar 2 no Brasil. Como já foi comentado aqui, o Brasil tem uma regra de CFC que ela é full inclusion, ou seja, eu tributo todos os rendimentos. Se eu tributo todos os rendimentos, em tese, o Brasil não precisa do Pillar 2. Nós já temos regras, nós temos a tributação na fonte, pela legislação doméstica. E nós temos a regra de full inclusion em relação à regra de CFC. Na prática, tanto o Pillar 1 e o Pillar 2, eles seriam desnecessários para o Brasil, sob o ângulo de vista da legislação. É importante frisar que até o próprio conceito de CFC pela Suprema Corte, eu já escrevi sobre isso, e eu estou sempre repensando sobre o que eu escrevo. Hoje eu diria que os julgados que o Supremo enfrentou, eles são insuficientes para fazer uma abordagem da CFC sobre o âmbito do planejamento tributário ou não. Então, aquela matéria que foi julgada lá no Supremo em relação à CFC, ela não vale para as novas tecnologias, as tecnologias disruptivas. Por quê? O caso lá não envolvia nenhuma empresa de tecnologia, não envolvia serviço técnico, ou seja, eu vou ter que repensar e qualquer nova análise pode-se afirmar que aquele precedente firmado pelo Supremo em relação à CFC, ele não se aplica mais. Outro problema que eu também identifiquei, né, em relação à compensação de prejuízos fiscais, nós temos também uma regra doméstica de compensação de prejuízos, e isso poderia entrar em choque também com as perspectivas de loss carry forward, que são estabelecidas, né, no Pillar 2, e eu não sei como nós poderíamos compatibilizar isso. Então, são questões que me trazem algumas reflexões. O próximo slide, por gentileza. Próximo slide, por gentileza. O Brasil, sob um ângulo de vista geral, né, é um Brasil de mercado, então nós temos um mercado consumidor alto. Qualquer perspectiva de análise da proposta, ela tem que levar isso em consideração como usuário. Nos interessa muito a consideração como elemento de conexão o mercado consumidor, o número de usuários que nós temos, e isso nos leva a afirmar, como cidadão, como brasileiro, que eu sou favorável à tributação na fonte, porque ela é protetiva da nossa base tributária, e isso é uma realidade concreta. Nós não poderíamos nos afastar disso sobre o ângulo de uma política fiscal que seja boa para o país. Eu não consigo pensar em possibilidade distinta no sistema que funciona de forma efetiva. E se nós formos analisar o contencioso disso, definida essa questão de serviço técnico ou não, talvez por um avanço normativo, falta uma lei que faça essa definição, nós teríamos um contencioso muito pequeno, nós temos um contencioso muito pequeno em relação a isso, se comparado ao contencioso brasileiro. Bem, indo para o final, a Cláudia já comentou, as nossas regras de Mutual Agreement Procedures não são suficientes para enfrentar essas questões complexas. Nós estamos muito longe de ter regras
de MEP suficiente para enfrentar. Não temos experiência, não temos expertise, não temos grandes históricos de casos, então nós não estaríamos preparados para esse tipo de solução de conflitos, não temos regras de arbitragem que pese já haja um comentário, já hajam propostas legislativas para que se implemente a arbitragem no Brasil, e, assim, seria relevante dizer, né, a nossa Receita Federal, da qual eu tive a honra de fazer parte, eu fui auditor da fiscal da Receita Federal por 4 anos, ela é uma das mais bem preparadas do mundo. E nós tivemos iniciativas muito relevantes na implementação do CBC, do Country by Country Report. Assim, nós, em tese, estaríamos preparados, não só para aplicar o Pillar 1 e Pillar 2, em termos tecnológicos de preparo, expertise do corpo funcional, mas nós também estaríamos preparados para seguir o nosso caminho, que é a tributação na fonte, e aperfeiçoando essa tributação na fonte para alcançar também pessoas físicas e não só pessoas jurídicas, completando um cerco de proteção à base tributária brasileira. Próximo slide, por gentileza. Thank you. If I may interrupt you, my dear friend Marcus, I'm told that we need to wrap up. Thank you so much for your insights in here. I still have like 2 or 3 minutes, which I would propose, with your permission and the permission of the audience, to do as well. Well, first of all, on the result of the votation. So basically on the question number 1, which is establish a level playing field, 36%, ensure foreign digital companies are taxed 18%, and the majority is relative majority of the audience, 45%, they think that the most important thing for priority for Brazil in this is to ensure that all foreign companies pay a minimum tax. Right? So with your permission, I would like to just give maybe a grace, a couple of minutes, maybe 2 minutes grace. Would that be okay to for maybe some concluding remarks? Well, I think I've already intervened enough. It might be useful to hear from Claudia, Okay. who's representing Brazil in these negotiations. Thank you. And Thank represent Brazil's views. Thank you very much, Claudia. Would you have some concluding remarks on this? Assim, obrigada. Não, só umas breves palavras. Assim, só um primeiro ponto que eu queria destacar. Primeiro, que eu sei que o professor Schwerer insiste que esse relatório é da OCDE, mas, na verdade, esse relatório ele é um projeto OCDE, Receita Federal. E é importante destacar que o preço de transferência, o problema da margem fixa, ele não é um problema só de dupla tributação. A dupla tributação acaba que o investimento não vem, claro, acontece, mas o grande problema que é visto do enfoque da Receita Federal é a dupla não tributação, que você permite em várias situações e a gente consegue ter esses dados, né? Mas também não vou me alongar. E também um ponto aí, eu queria, fazendo referência à fala do professor Sérgio André, que é importante dizer que, olha, o Pilar 1, ele traz complexidade, mas aqui a aplicação é para empresas, o que se discute são empresas muito grandes, isso não é, não é generalizado. E nós estamos discutindo aqui uma forma de alocação de lucro. Isso não é, nós vamos tributar mais esse lucro. Não. Como é que nós vamos alocar uma parcela de lucro que está em alguns países, ou vários ali da multinacional, e agora nós vamos realocar que essa tributaçãozinha, quer dizer, esse outro país vai ter que abrir mão da sua parcelinha, né? Se é que ele está tributando, porque às vezes não está, e vai para o país de mercado. Quer dizer, então, nós não estamos criando uma nova base, era só para, principalmente, esses pontos, né, que eu gostaria de destacar e agradecer novamente. Eu acho que todas as colocações foram muito importantes, muito bem-vindas, e é um tema muito, muito complexo mesmo. Thank you, Claudia. It is indeed a very complex subject. And as I said, it's not only just tax technical, there is a lot of tax policy, even political economy, maybe even geostrategy, etc. Otherwise, we would have already had a solution. And I guess what the OECD is trying to do really basically is trying to get
blending various different approaches into something that's acceptable to majority of countries, and that is workable as well, because we can think of something that's perfect, but if it's not workable, we would have a problem. I do have a good news for someone, at least. This is for Gustavo Falcao Ribeiro Ferreira, who's the lucky winner of the book that has been drawn. The organizers, ABDF, will be in touch with you in order to make sure that you would receive that. So it rests me really actually to thank the audience. We have exceeded a little bit the time that was allocated to us. Dear friends, Grace, Sergio, Lois, Marcos, thank you so much. Nice to see you again. Claudia, this is the first time I hear you, and I have known your predecessors at the Receita Federal and have always respected them, and you just actually confirmed the image I have of the Receita Federal. If I have one regret, is not to have known you and listened to you much earlier. So thank you so much also for joining us, and thanks to ABDF for organizing this. Next time is going to be in Rio de Janeiro. You may choose whatever you want. I know what I want is going to be a caipirinha. So thank you.